polinômios. Então, eu já adianto para vocês terem muita atenção durante a aula de hoje, porque é muito importante esse processo da divisão, tá bom? Não esqueçam de, ao final da aula, fazer a leitura lá do livro, nas páginas 217, 218 e 219, e também realizar os exercícios 1 e 3 da página 220. É muito importante que vocês façam os exercícios e, tendo qualquer dúvida, entrem em contato com a prof, combinado? Então, vamos começar aí a nossa aula de hoje. Então, assim, para nós falarmos em divisão de polinômios, nós temos que lembrar da divisão de monômios. Lembram que quando nós dividíamos monômios, que foi um conteúdo aí meio recente, nós fazíamos a divisão de coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. E aqui não vai ser diferente, ok? Então, vamos com bastante calma e atenção. Eu tenho aqui que descobrir qual é a medida da base do retângulo abaixo. Então, ali nós temos um retângulo, ele tem base e altura. E eu quero descobrir a base, conhecendo a área e a altura. Então, a área desse retângulo é 20y elevado a 4, mais 16y ao cubo, menos 8y ao quadrado, mais 12y. E a altura desse retângulo é 4y. Aqui nós temos que relembrar o seguinte, que a área de um retângulo é obtida fazendo base vezes a altura. Como nós queremos descobrir a base, então a base desse retângulo é o mesmo que você pegar a área e dividir pela altura, correto? Então, nós pegamos o valor da área desse retângulo e dividimos pela sua altura, obtendo assim, então, a sua base, ok? E é justamente isso que nós vamos fazer. Então, olhem ali o polinômio que é a área desse retângulo, sendo dividido pela altura, que é um polinômio, mas classifica-se também como um monômio, correto? Então, como que a gente vai fazer essa divisão do polinômio pelo monômio 4y? O que vocês acham que a gente precisa fazer, hein? Olhem lá como que vai ser feito. Então, a gente vai dividir cada termo desse nosso polinômio pelo 4y, correto? Então, ali nós vamos fazer essa divisãozinha por partes. Então, ali nós teremos 20y elevado a 4 dividido por 4y, mais 16y ao cubo dividido por 4y, menos 8y ao quadrado dividido por 4y, mais 12y dividido por 4y. Entendido até aqui? Então, nós pegamos cada termo do nosso polinômio e dividimos pelo monômio, ok? Nesse próximo passo, nós vamos realmente fazer as divisões aqui separadamente, ou seja, de 20y elevado a 4 por 4y. E isso não é novidade para vocês já sabem fazer. Qual é o processo? É você dividir os coeficientes, ou seja, 20 dividido por 4, e depois y elevado a 4 dividido por y, que aqui entra a propriedade de potência. Quando nós dividimos duas potências de mesma base, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Lembram disso? Então, como que vai ficar essa divisão? Dessa primeira fica 5y ao cubo, mais dessa segunda vai ficar 4y ao quadrado, porque 16 dividido por 4 é 4, e y ao cubo dividido por y é y quadrado. Menos 2y, porque 8 dividido por 4 é 2, e y ao quadrado dividido por y é somente y, ou y elevado a 1, né? E aqui, 12y dividido por 4y, 12 dividido por 4 é simplesmente 3, e y dividido por y é 1, né? Divisão de dois elementos iguais, de dois números iguais, de duas letras iguais, o resultado sempre é 1. Então, o y desaparece entre aspas, né? Porque o resultado da divisão é simplesmente 1. Então, fica simplesmente 3. E assim, a medida da base do nosso retângulo buscada é 5y ao cubo mais 4y ao quadrado menos 2y mais 3. E assim nós conseguimos resumir que uma divisão de polinômio por um monômio, então não nulo,
Basta dividir cada termo do polinômio pelo monômio e adicionarmos os novos termos. Adicionamos e ao final adicionamos os novos termos. Ou seja, se nós temos ali termos semelhantes, nós vamos simplesmente juntá-los. Nesse exemplo, não precisou ao final juntar termos semelhantes porque não teve nenhum aqui, né? Então, essa já é a nossa resposta final. Entendido até aqui, pessoal? Então, ao dividir um polinômio por um monômio, é só dividir cada termo do nosso polinômio pelo monômio que é feita a divisão. Beleza? Então, vamos para frente. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos para nós entendermos um pouco mais esse processo e até para que vocês fiquem mais tranquilos ao resolver os exercícios depois. Aqui nós temos 8x elevado a 4y elevado a 2, menos x elevado a 2, y elevado a 2, dividido por menos 5x elevado a 2y. Aqui o que a prof vai fazer? A prof vai fazer o passo a passo, fazendo cada termo dividido por esse monômio aqui. Então, como que vai ficar? 8x elevado a 4y elevado a 2 sobre menos 5x ao quadrado y, correto? Aí, menos, porque aqui tem um menos, x ao quadrado y ao quadrado dividido por menos 5x ao quadrado y. Nesse passo, vamos ter muita atenção na divisão e também na questão do sinal. Prestem muita atenção. Aqui, galerinha, ao fazer a primeira divisão, dividindo coeficiente por coeficiente, 8 dividido por 5, por menos 5, né? Então, 8 dividido por menos 5 não é um resultado inteiro, é um número decimal. Nós podemos fazer a divisão e colocar ali como decimal, ou podemos manter a fração também, não tem problema nenhum. Então, como que ficou essa divisão? Ficou simplesmente menos 8 sobre 5, né? Manteve-se, porque a gente não quis deixar como decimal. E a parte literal, como ficou? X elevado a 4, y elevado a 2, dividido por x elevado a 2, y. O que a gente faz? Os termos aqui, as partes, né? A parte literal que tem a mesma letrinha, no caso x, nós subtraímos os expoentes. 4 menos 2 é 2, por isso ficou x ao quadrado. E no y, nós temos y ao quadrado dividido por y. Então, subtrai os expoentes, fica apenas y. E assim o resultado ficou menos 8x ao quadrado y sobre 5, numa única fração. É claro que aqui também, se você quisesse separar, por exemplo, o coeficiente menos 8 quintos vezes x ao quadrado y, também estaria certo. Também podemos fazer dessa maneira. E também poderíamos fazer a divisão e deixar como decimal, não tem problema algum, ok? E cuidar ao sinal, porque aqui em cima era positivo dividido por um negativo, então ficou negativo, beleza? Agora, nós vamos fazer a subtração desse monômio por esse aqui de baixo. Então, primeiro de tudo, conflito de sinal, nós temos menos e aqui tem menos, então menos com menos fica mais, por isso aqui ficou mais. E agora, pessoal, como que a gente faz? O coeficiente desse primeiro é 1, correto? O coeficiente é 1. Então, a gente dividiria 1 por 5. Novamente, poderíamos usar o decimal, mas aqui a gente vai manter na fração. Então, a gente pode deixar indicado a fração 1 quinto, né? Aqui tá só o 5 no denominador, mas é como se tivesse um lá em cima também. E como que vai ficar a parte literal? X ao quadrado dividido por x ao quadrado desaparece, porque é simplesmente 1. Y ao quadrado dividido por y é somente y. Então, por isso aqui ficou só y e sobre 5. Poderia ser 1 quinto vezes y? Também. Poderia ser o decimal vezes y? Também poderia. É a mesma resposta. Entendido até aqui? Então, vamos para o próximo exemplo. Aqui nós vamos dividir 22abc² mais 11ab por 11a. Então, fazendo passo a passo, então nós temos 22abc² dividido por 11a mais 11ab dividido por 11a. Aqui faremos, então, coeficiente por coeficiente, que nesse caso o resultado vai ser uma divisão exata. 22 dividido por 11, pessoal, é quanto? Quantas vezes o 11 cabe no 22? 2 vezes, então o resultado é 2. E assim o coeficiente é 2 e a parte literal, vamos ver quanto vai dar. ABC ao quadrado dividido por A. Então, A dividido por A é 1, então desaparece
a letrinha A. Mas B e C quadrado permanecem, não tem B e C ali embaixo para a gente fazer a divisão, né? Então, fica simplesmente 2bc quadrado mais B. Por que só B, prof? 11 dividido por 11 é 1, né? A dividido por A também é 1. E B não tem ninguém ali embaixo para ser dividido, né? Não tem outro Bzinho ali embaixo. Então, fica simplesmente B. Ou a gente poderia pôr 1B, mas lembram que não tem necessidade? Então, aqui fica simplesmente 2bc quadrado mais B. Ok até aqui, pessoal? Então, seguinte, nós vamos dividir essa aula novamente em duas partes. Então, essa foi a primeira, em que nós dividimos polinômios por monômios, tá? Espero muito que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês sabem, mandem mensagem para a prof. Deem uma relaxada aí bem rapidinha e voltem aqui comigo para a nossa parte 2.